Antes das caravelas, o Brasil já era lar de muitos povos. Os verdadeiros pioneiros, os povos indígenas. Conhecer sua história é entender nossa própria origem. Essa jornada começou milhares de anos antes de 1500. Cada povo, com sua língua e costumes, formava um mosaico de culturas. Não existia o índio, mas centenas de povos distintos. Yanomami, Guarani, Pataxó, Xavante. Eles exploraram todos os biomas, nomearam rios, plantas e animais, e criaram sociedades complexas. A fundação do Brasil foi feita de histórias, passos e conhecimento passado, de geração em geração. Essa história de resiliência continua viva hoje, nas aldeias e cidades. Ao conhecer a jornada dos primeiros habitantes, honramos a diversidade que forma a alma do Brasil. Vamos abrir a mente para essa viagem ao passado. Afinal, essa história também é a sua. Como os primeiros humanos chegaram ao Brasil? A teoria clássica fala da travessia pelo Estreito de Bering, durante a Era Glacial. Grupos de caçadores-coletores cruzaram da Ásia para a América do Norte e, ao longo de milhares de anos, chegaram ao Sul. Mas novas descobertas desafiaram essa ideia. Vestígios antigos no Brasil sugerem que houve outras rotas. Uma hipótese fascinante: a rota costeira, com grupos navegando pelo Pacífico, vivendo dos recursos do mar. Outra teoria ousada: travessias vindas da Oceania, apoiadas por semelhanças genéticas. O povoamento das Américas foi um mosaico de jornadas, não uma única estrada. Diferentes grupos, em diferentes épocas, chegaram por caminhos distintos. A história da chegada ao Brasil é muito mais complexa do que imaginávamos. Um verdadeiro quebra-cabeça de migrações. Como sabemos tudo isso? Cientistas são detetives do tempo. Eles buscam pistas-ossos, ferramentas de pedra, pinturas rupestres. No Parque Nacional da Serra da Capivara, pinturas mostram cenas de caça e rituais de milhares de anos atrás. O DNA de indígenas atuais e fósseis revela rotas migratórias e conexões surpreendentes, até com a Oceania. O nosso DNA é um livro vivo da história. E há também as histórias orais dos povos indígenas, passadas de geração em geração. Essas narrativas guardam a memória coletiva e a visão de mundo de cada cultura. Quando ciência e tradição oral se unem, nossa compreensão do passado se aprofunda. Cada descoberta arqueológica é um elo com nossos ancestrais. A história do Brasil é escrita em pedra, sangue e palavra. E ainda há muito a ser revelado. Entre tantas descobertas, uma mudou tudo. Luzia. Encontrada em Minas Gerais, Luzia viveu há mais de 11 mil anos. Seu crânio revelou traços diferentes dos indígenas atuais, mais próximos de aborígenes australianos e africanos. Isso desafia a ideia de uma única migração asiática. Especialistas reconstruíram seu rosto, nos permitindo olhar nos olhos de uma das primeiras brasileiras. Luzia virou símbolo da diversidade e profundidade da nossa pré-história. Em 2018, o incêndio do Museu Nacional quase destruiu seu crânio, mas a maior parte foi restaurada. Luzia sobreviveu ao tempo e ao fogo. Ela é um elo direto com nosso passado mais profundo e nos lembra da importância de preservar nossa memória. Chegar ao Brasil foi só o começo. O desafio era sobreviver. 12 mil anos atrás, o clima era frio e seco, com megafauna como preguiças gigantes e tigres dentes de sabre. Os primeiros brasileiros eram caçadores-coletores nômades, vivendo em pequenos grupos e seguindo os ciclos da natureza. Caçavam grandes animais com lanças de pedra e coletavam frutos, raízes e sementes. Com o tempo, o clima mudou. As florestas cresceram e a megafauna desapareceu. Os povos indígenas se adaptaram. Passaram a caçar animais menores, pescar e criar sambaquis no litoral. Desenvolveram conhecimento profundo dos ecossistemas,
identificando plantas medicinais e alimentos. Domesticaram mandioca, milho, amendoim e batata doce, revolucionando a alimentação. Alguns grupos se tornaram sedentários, formando aldeias e sociedades mais complexas. Eles não só sobreviveram, mas moldaram a paisagem. A capacidade de adaptação é uma das maiores marcas dos povos indígenas. Eles transformaram o Brasil em casa e deixaram um legado de resiliência. A vida dos primeiros povos ia muito além da sobrevivência. Eles revolucionaram a alimentação ao domesticar a mandioca e criar técnicas que usamos até hoje. O respeito à natureza era central. A floresta era viva, cheia de significado. Conhecimento sobre plantas medicinais virou base para muitos remédios modernos. Tradições, rituais, música e dança marcavam o ritmo da vida. A arte corporal e plumária comunicava identidade e conexão com o sagrado. Antes dos europeus, mais de 1000 línguas eram faladas no Brasil. Cada língua, um universo cultural. Muitas se perderam, mas centenas resistem. Nomes de lugares, frutas e animais vêm dessas línguas. A língua indígena está presente no nosso dia a dia. Por milênios, os povos indígenas foram os senhores desta terra. Em 1500, tudo mudou com a chegada dos portugueses. O encontro foi desigual e devastador. Doenças como gripe e varíola dizimaram milhões, reduzindo a população indígena em até 90%. Vieram a escravização, a perda de terras e a destruição de culturas. Missionários impuseram o catolicismo e proibiram línguas e rituais. O projeto colonial apagou identidades e histórias. Apesar de alguns religiosos tentarem proteger os indígenas, a catequização foi um ataque à autonomia. Povos inteiros desapareceram antes mesmo do contato direto. O impacto desse choque ainda marca o Brasil de hoje. A luta pela sobrevivência e identidade nunca cessou. E a resistência indígena segue viva. Apesar de tudo, a presença indígena nunca desapareceu. Ela está no nosso sangue, na culinária, nos costumes e na língua. Milhões de brasileiros têm raízes indígenas. A mandioca, o milho, o açaí, o guaraná, tudo herança dos povos originários. O hábito do banho diário, a rede para dormir, lendas como Saci e Curupira, tudo isso vem deles. O português do Brasil é repleto de palavras indígenas. Nossa geografia, fauna e flora têm nomes nativos. Mesmo dominada, a cultura indígena resistiu e marcou a identidade nacional. O Brasil fala indígena todos os dias. Essa é a força desse legado. A jornada indígena continua no século XXI. Hoje, mais de 1,7 milhão de indígenas vivem no Brasil, em mais de 300 etnias e 270 línguas. Eles estão nas universidades, nas cidades, mas também lutam para manter tradições e terras. A demarcação de terras é urgente. A terra é vida, cultura e espiritualidade. Invasões, desmatamento e preconceito ainda ameaçam sua sobrevivência. Povos indígenas são os maiores guardiões das florestas. Seu conhecimento é vital para enfrentar a crise climática. Valorizar culturas indígenas é valorizar o futuro do Brasil. Ouvir suas vozes é questão de justiça e sobrevivência. Conhecer essa história é refletir sobre o presente e construir um futuro melhor. Diversidade é nossa maior riqueza. Honrar esse legado é dever de todos. O Brasil só será completo com respeito à sua raiz indígena.